Gente, eu descobri a causa do meu problema com motivação. Conseguiu ler? Então, o telecast voltou, pois é, não morreu. Demorou, mas voltou. E eu quis fazer diferente, mais bonitinho, pra vocês se interessarem mais, porque é muito mais legal. Então, eu queria também muito que mostrasse o cenário bonitinho, mas o meu cenário bonitinho fica na minha frente, principalmente agora, porque agora eu consegui esse estantezinho pra colocar o cubo mágico, o vídeo não é sobre isso. Mas eu queria exibir os meus cubos mágicos e os meus desenhos de cópia, porque eu estou fazendo um curso agora. Enfim, tudo vai ser abordado durante o vídeo. Eu queria fazer um vídeo, tipo um react do meu último telecast, porque já faz um tempo que eu fiz esse telecast. É engraçado como eu tô com o cabelo azul aí, porque ele teve várias mudanças. Vou deixar aqui as fotos. Não somente o meu cabelo, né? Como muitas outras coisas tiveram enorme. Sobre isso, eu miguei pro vermelho. O azul é minha paixão, assim, meu cabelo era muito eu. Mas eu mudei pro vermelho, agora tá ficando branco por algum motivo. Eu descolori e ficou amarelo. Por que tá ficando branco? Comecei a fazer terapia de um tempo pra cá. Isso é uma outra coisa que melhorou na minha vida. E eu preciso reaver essa motivação pra ele. Gente, a parte da terapia é muito importante, principalmente quando você encontra um bom terapeuta. Sério, vocês não têm noção a diferença que a minha terapeuta faz na minha vida. É absurda. Ela consegue entender e explicar melhor o que eu sinto. Então, coisas assim que vem tirando um pouco minha motivação, eu não tô conseguindo mais estudar as 4 horas. Spoiler. O problema não eram as outras coisas, mas o... Ai, gente, sem spoiler, vamos lá. Primeira vez que eu consegui ler um livro em, tipo, 2, 3 semanas. Eu não lembro, acho que foi 2 semanas. Basicamente, eu percebi que... Convenhamos, eu só consegui terminar esse livro por causa do hiperfoco. Nós, pessoas com TDAH, entram em hiperfoco. Essa coisa é uma coisa ruim, na maioria das vezes. Por exemplo, a pessoa conhece uma nova série, entra em hiperfoco na série, e com isso, tudo que vai fazer fica pensando na série. Tipo, nossa, eu queria estar assistindo. Enquanto não terminar a série, não vai ficar em paz. Eu tenho um certo toque de começar as coisas e terminar. Porque eu tenho dificuldade de começar as coisas e terminar. Então, quando eu vou assistir uma coisa, como geralmente é marcado onde eu parei, eu sei que é uma coisa mais fácil de eu terminar. Eu fui assistir Anfíbia, que é o meu desenho animado favorito. Eu não sosseguei até terminar. Eu não consideraria que foi um hiperfoco dessa vez. Não exatamente. Mas eu não ficaria em paz enquanto eu não terminasse. Então, eu tinha entrado em hiperfoco de escrever esse livro. E com isso, eu não tava descansando. Porque a mente fica disparada, toda hora eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que ser produtiva, eu tenho que sempre estar em ação. Então, às vezes, no momento de descanso, em vez de eu descansar, eu falo, nossa, ótima oportunidade de escrever. E isso ia acontecendo e me sobrecarregando, porque eu sempre tinha que estar fazendo uma coisa até na pausa. A pausa é algo muito importante, é muito importante descansar. Então, é um grande desafio. Frente, comecei a estudar num curso e eu entrei em hiperfoco, então eu queria estar o dia inteiro estudando. O lado bom é que ajuda a empurrar a pessoa pra frente. O lado mal dificulta a pessoa a fazer outras coisas, a se concentrar em outras coisas. Sempre faz uma coisa pensando na outra. E uma hora, esse entusiasmo e essa paixão por uma coisa nova vai passar, provavelmente. Dependendo do que for, vai passar. E aí, é como se fosse uma montanha russa. Vai subindo de uma vez, mas de repente chega lá em cima. E o carrinho para. E desce de uma vez. E quando tá descendo, eu quero dizer que a motivação e entusiasmo por aquilo diminui ou passa. Eu precisava colocar como meu maior objetivo estudar para entrar na faculdade. Eu coloquei isso na minha cabeça. Talvez não seja realmente o que eu queira e às vezes eu faço um vídeo mais pro final ou no meio do ano falando, olha, então eu mudei de ideia, não vou mais fazer faculdade, vou fazer tal coisa. Gente, quando eu fiz esse vídeo, eu jurava que eu não ia voltar aqui pra dizer que eu não quero mais fazer faculdade. Vamos continuar o vídeo como se eu não tivesse dito que eu ia falar pro final. Pois, pode eu tenho que terminar logo a primeira prioridade, que eu devo fazer a segunda. E se eu não fizer as coisas a tempo, eu não vou conseguir descansar. Se eu não descanso, eu me sobrecarrego. Se eu me sobrecarrego, eu fico sem fazer nada uma semana inteira. Ou, sei lá, 3 dias. Eu não sei se eu já falei, mas a minha percepção do tempo anda sempre distorcida. A minha percepção do tempo é distorcida. Eu falei isso porque eu pensei, não, às vezes a minha rotina tá uma bagunça, por isso que eu tenho uma percepção de tempo distorcida. Não.
a minha percepção de tempo é distorcida desde criança. Eu tinha os horários das aulas pregados no meu guarda-roupa e todo dia eu tinha que perguntar pra minha mãe que dia da semana era. De vez em quando eu lembrava, por causa das matérias, porque teve uma época que eu conseguia decorar. Então, português, matemática, ciências, então hoje é quinta, então amanhã deve ser sexta. Mas minha percepção de tempo é muito distorcida. Sempre foi distorcida. Então, pra mim, uma semana pode durar muito ou pode durar pouco. Essa semana foi algo... Isso é muito louco, porque ontem eu tava conversando com a minha namorada e ela disse que faz uma semana que eu saí do cursinho. Que eu também vou falar sobre isso mais pra frente. E eu jurava que fazia uns 3 meses. Descansar. Gente, que vídeo bonitinho, né? Bem produzidinho. Quer dizer, a minha dicção não ajuda muito. Nem meu transtorno, mas tá bonitinho, muito bonitinho o vídeo. Vou me inspirar no meu próprio vídeo pra editar meu próprio vídeo. E assistindo muito série, vídeos de canal de fofoca e tudo mais. Então, eu acho... Gente, eu me senti muito vulnerável quando eu confessei isso daqui. Vou falar pra vocês, eu fiquei, nossa... Me julguei muito. Ficar no presente, memento mori e tudo mais, pra mim é incrível. Uma coisa que eu adoro é quando eu consigo me motivar pra ficar nesse presente. Na verdade, a minha dificuldade é não ficar no presente, mas por uma pressão externa que eu tento pensar no futuro ou no passado, e mais pelas vivências também, porque eu tenho consciência, às vezes, quando eu paro pra pensar e não ajo impulsivamente, de que, por exemplo, se eu comprar alguma coisa, às vezes futuramente vou precisar daquele dinheiro. Num sentido assim... Sim. Eu ia concluir alguma coisa. Eu esqueci. Eu vou voltar pra lembrar. Assim, a minha dificuldade é não ficar no presente. Pela pressão externa e pelas coisas que eu já vivi que deram ruim, né? Por não pensar no futuro ou no passado. Me fazem pensar um pouco no passado e no futuro. Porque pra mim é difícil projetar um futuro. Eu consigo ver N possibilidades porque eu gosto de muitas coisas. Então, eu sempre vivi muito no presente, até uma certa época, que aí veio uma pressão, como se fosse uma obrigação minha seguir algumas coisas que a maioria das pessoas seguem. Tipo, meus amigos estão fazendo isso, as pessoas fazem isso. Era um negócio mais interno, eu não parei pra observar que era isso que estava acontecendo. Só depois que eu acalmei e falei, não, eu não quero isso. Eu não preciso fazer isso. Pensar no futuro me causa ansiedade. Eu sempre vivi muito no presente, tanto que é por isso que deu muito ruim quando eu saí do ensino médio, porque eu fiquei, cara, e agora o que eu faço? Assim, eu sei que eu posso arrumar um emprego, mas meus amigos estão tudo entrando na faculdade. E por pensar muito no presente, por ficar muito no presente, eu nunca cheguei, eu cogitei a estudar pro Enem, tipo... Às vezes, eu entro no ônibus, coloco fone e eu não aprecio o momento, porque eu fico criando histórias dentro da minha cabeça. Mas isso não é um problema, porque muitas vezes o meu momento mais criativo é o momento que eu tô caminhando, o momento que eu tô parada sem fazer nada ou só ouvindo uma música. É muito gostoso você sair e apreciar o lugar, apreciar a caminhada. É por isso que muitas vezes eu andava de bicicleta e me perdia, porque eu queria conhecer uma rua nova e tudo mais. Número 1, para quando eu vou fazer exercício físico, pedalar ou caminhar, eu tenho que colocar um objetivo. O meu objetivo costuma ser chegar a algum lugar específico. Número 2 é aproveitar a caminhada. O que eu gosto de pedalar é observar. Se eu focar muito na chegada, vai ser ruim. Então eu coloco uma música só de um lado, né, num fone, porque eu tenho que ouvir os carros pra não ser atropelada. Uma coisa que eu faço muito, toda vez que eu vou pedalar, eu sempre vou pra cima, porque as ruas aqui da minha cidade são tudo pra baixo, pra cima. Porque eu sei que quando eu voltar vai ser muito prazeroso. Porque a maioria das ruas vão ser descidas, é uma delícia fazer isso. Gente, vocês não têm noção tanto que foi custoso editar esse vídeo. E com certeza vai ser custoso editar esse. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha aí. Vamos passar das 70 views, 70, poxa, 70 views, assim, tá passando fome? Vamos, assim, vamos colaborar.
Eu descobri que o motivo de tudo isso é o TDAH, que eu não conseguia fazer as coisas por causa do TDAH. E dando uma resumida bem resumida, eu descobri que eu não conseguia seguir uma rotina por causa disso, porque o TDAH, ele tem pouca dopamina, a dopamina que faz você ser mais produtivo, dizendo de uma maneira muito chula, é o que te dá autorregulação pra você falar, não vou fazer isso agora, eu vou fazer tal coisa. Eu preciso fazer tal coisa, não vou fazer isso agora. E aí tem um medicamento, né, que é a Ritalina, que é a que me foi receitada, pra eu conseguir fazer as coisas e me concentrar. Às vezes mesmo tomando não funciona, porque, bom, às vezes a gente realmente não quer fazer alguma coisa. Ai, gente, eu amo. Eu tô assistindo um muito bom, chama Roller Coaster. Peraí, eu preciso muito descobrir se é assim pronuncia. Roller coaster. Vou recomendar pra vocês, fãs de GL, assistam essa parada. Ainda não terminei, mas eu estou apaixonada. Meu GL favorito é Us, mas Roller Coaster, tipo, tá sendo uma experiência maravilhosa. Não vou explicar o que é, como. O trailer tá aqui no fundo. Vou deixar o trailer na descrição. Lembrando que é gay, tá? Então, assim, se você não gosta de gay, o que você tá fazendo no meu vídeo? Eu sou gay. Dá vontade de sei lá o que, Agora falando de um assunto importante. Sim, vamos dizer entre aspas que eu desisti da faculdade. Eu nunca cheguei a entrar. Mesmo assim, eu vou fazer o Enem. Já me inscrevi, quero passar pela experiência pra ver como que é essa tortura. Eu descobri minha vocação, é bem claro, assim. Gosto muito de desenho. Eu gostaria de trabalhar com isso. Eu não vou falar que é algo definitivo, porque eu gosto de muita coisa. Então eu posso sim acabar trabalhando com isso, mas pode acontecer de eu mudar de ideia, né? Tem sido minha paixão. Eu sempre gostei de desenhar minha vida toda, então foi muito interessante. Eu entrei num curso, é o curso Jornada do Artista. Vou deixar também um link na descrição do Jornada do Artista. Eu conheci o Ricardo há muito tempo atrás, que é o fundador do Jornada do Artista. Com vídeos entre 5 e 10 minutos, eu já aprendi muito. Então eu falei, nossa, eu vou me inscrever. Porque se só com isso eu tô aprendendo muito, imagina quando eu entrar no curso. Só que é aquela coisa, eu entrei em hiperfoco, como eu disse anteriormente, só que é a montanha russa. Chegou lá em cima e tá descendo. Eu tô descendo. Então, eu tô menos entusiasmada. Passou a emoção. E eu passei de nível muito rápido. Sei que eu me inscrevi dia 6, mas eu devo ter começado mais ou menos dia 14 ou 15. E eu já passei de nível, porque assim, o curso ele é dividido em 4 ou 5 níveis. E eu passei muito rápido de nível porque eu tenho... vamos dizer que eu tenho uma experiência com desenho, porque eu já desenho há um tempo. Eu desenho há muito tempo, eu sempre gostei, eu sempre treinei. Tem esse sketchbookzinho. Eu gosto muito desse caderninho aqui que eu tenho, que dá pra você comprar o refil, vou recomendar. Mas nas lojas que eu tô indo, eu não tô encontrando mais bonitinho assim, com uma estética antiga. Às vezes na internet encontra. Eu encontrei um com a capa do Stitch. Eu tenho um pouco de preconceito com coisas que entram em hype sem motivo algum. Tá, o Stitch é fofo, é legal, mas a gente sabe que entrou no hype pelo mesmo motivo que a capivara. Não tem um motivo claro do porquê. É fofo, mas assim, a gente pode ver que eu já estudava um pouco de perspectiva à toa mesmo. Aqui, 2023, eu já conhecia o Ricardo Yamaguchi, do Jornada do Artista. Aqui, os 7 fundamentos do desenho. Eu comecei a estudar um pouco mais, sozinha mesmo, olhando referência do Pinterest. Comecei a desenhar crânio. Não aguento mais desenhar crânio, mas sinto que precisa. E esse aqui também é bem legal, que é referência do Pinterest. O certo e o errado. Eu aprendi muito só com isso aqui. Perspectiva. Desenho maravilhoso. Também é do mesmo livro. Quando você consegue uma coisa com facilidade, você não se contenta tanto quanto quando você tem que sofrer pra conseguir aquilo. Então, eu tô fazendo uns exercícios. O exercício é muito fácil, é muito simples. É chato de fazer. Quando eu terminar os exercícios e passar para um desenho de uma forma 3D, por exemplo, aí vai ficar mais difícil, eu acho que vai ser mais prazeroso. Eu vou olhar pro desenho e falar, nossa, que tá horrível. Vou fazer de novo. É mais prazeroso, tipo, nossa, isso ficou ruim. Vou fazer de novo. Dessa vez vai sair melhor. Nossa, esse ficou muito bom. Nossa, eu tô muito boa, vou passar pro próximo desenho. Eu acho que vai ser mais interessante pra mim quando eu passar. Mas eu espero muito que eu continue na arte, porque realmente eu tenho essa dificuldade da constância.
Mas eu vou... Ai, gente, eu vou dar um jeito de dar certo. Eu não queria deixar eu espelhado aqui, olha só, tá dando um infinito aqui, agora que eu vi. Como a tradição, eu tenho que terminar falando o que eu tenho que fazer. Dessa vez, eu acho que eu tenho que seguir o fluxo. O que eu tenho que fazer é não desistir, passar pela parte chata, que realmente tá muito chato. Justamente por causa do TDAH, porque a gente sempre tá buscando algo novo, pela falta da dopamina que a gente possui no cérebro. A gente sempre tá tentando compensar com coisas novas. Eu tenho que aprender a ser constante. Eu tenho que ser constante. Mas é um problema neurológico, então tenho que me medicar certinho, tenho que me alimentar certinho, fazer exercício físico. E no mais é isso. Eu sou a Télia. Um beijo. E agora eu vou gravar o começo do vídeo.